Alunos, sejam bem-vindos ao terceiro bimestre de 2021. Este vídeo tem como objetivo orientá-los para a realização do roteiro de estudos de matemática do sétimo ano, do dia 9 de agosto de 2021. O tema será o conjunto dos números inteiros resolvendo problemas. Então, aqui vocês precisam copiar ou imprimir esse conteúdo abaixo no caderno de matemática. É muito importante que vocês tenham as regras de sinais escritas no caderno, certo? São coisas rápidas, pequenas, não precisa nem a necessidade de imprimir. É só se vocês quiserem mesmo, são super curtos os dois resumos, mas é importante que vocês tenham a regra da adição e subtração e a regra da multiplicação e divisão. A regra da adição e subtração diz o seguinte: quando temos sinais iguais, ou seja, números com sinais iguais, conserva-se o sinal e junta-se os números, soma-se os números. Quando nós temos sinais diferentes, conserva-se o sinal do maior número e faz conta de menos, subtrai e conserva o sinal do maior. Regras de sinais da multiplicação e divisão. Sinais iguais, a resposta sempre será positiva. Sinais diferentes, a resposta sempre será negativa. Responda as questões abaixo na apostila Currículo em Ação, volume 2, ou responda no caderno. Observação: não precisa copiar as perguntas, somente responda na apostila ou no caderno de matemática. Apostila Currículo em Ação, volume 2, página 93. E aí vocês vão se deparar com alguns problemas matemáticos. O primeiro, gente, a professora Eliane promoveu uma gincana de matemática para a sua turma. A regra da gincana diz que, ao acertar a resposta, o participante ganha 10 pontos e perde 15 pontos em caso de erro. A turma da professora Eliane acertou 48 das 60, ou seja, 48 questões eles acertaram e 12 eles erraram. 48 acertaram, né? 48 questões foram acertadas. E aí, se eram 60, significa que eles erraram 12, certo? Qual foi a pontuação final da turma? Lembrando que quando se acerta, ganha 10 pontos, quando se erra, perde 15. Ou seja, ganha 10 para o acerto, perde 15 para o erro. Então, vocês precisam descobrir qual foi a pontuação dessa sala. Questão 4.2. Eduardo ganhou um jogo em seu aniversário, onde, acertando os foguetes, eles se transformam em números positivos ou negativos que devem ser adicionados à pontuação de cada jogador. Durante a partida, Eduardo marcava 11 pontos ganhos e transformou um foguete no número -4. Então, ele já tinha 11 pontos quando ele encontrou um foguete -4. Em seguida, uma nova transformação fez aparecer o número 7, como mostra a figura acima. Quantos pontos ele tem agora? Então, que conta vocês precisam fazer aqui? Ele tinha 11 pontos, perdeu 4 e ganhou 7. Com quantos pontos Eduardo ficou? Exercício 4.3. Ao final de cada mês, Ana Luísa analisa os ganhos ou gastos de cada mês elaborando uma tabela, como a representada abaixo. E aí ela tem os valores, se ela ganhou ou gastou, né? Se sobrou ou faltou em cada mês. Então, no mês de janeiro, ela ficou devendo R$ 156. No mês de fevereiro, sobrou 248. No mês de março, ela ficou devendo 223 e assim por diante. Qual foi a situação financeira de Ana ao final do mês? Uma dica para resolver esse problema: junte todos os valores negativos e todos os valores positivos. Então, vocês vão escrever tudo que ela deveu, todas as dívidas. Isso é uma dica, viu, gente? Se vocês quiserem fazer diferente, não tem problema.
E aí vocês vão somar para saber quanto que ela vai ficar, ela ficou em dívida. Depois vocês vão pegar todos os meses em que sobrou dinheiro e vão somar também. E aí vocês vão chegar ao valor de sobra. E aí vocês vão ver se sobrou durante o ano ou se faltou dinheiro. E vocês vão conseguir localizar a situação financeira de Ana, tá certo? Na página 94. A temperatura dos planetas depende da atmosfera, do calor e outras condições. Observe a tabela abaixo, que indica a temperatura média de alguns planetas do sistema solar e responda. Então, nós temos aí Marte, Terra, Netuno, Mercúrio e Júpiter. Coloque as temperaturas dos planetas em ordem decrescente. O que é decrescente? Do maior para o menor, certo? Então, o item A, escrever em ordem decrescente. A maior temperatura, gente, é de Mercúrio, 420 graus Celsius. Qual é a variação de temperatura entre o planeta Terra e o planeta Marte? Nós queremos saber a variação, certo? Então, qual é a variação? Partindo de Marte até chegar na Terra, quanto que vai variar a temperatura? Então, a gente precisa pegar a temperatura de Marte e juntar com a da Terra, certo? Para saber qual é a variação dessas temperaturas. 4.5. Flávia utilizou a calculadora para fazer uma operação matemática e o resultado registrado no visor foi menos 24. Elabore uma situação problema para que seu colega possa descobrir os números que ela utilizou. Que conta que eu posso fazer e pode dar como resultado o número menos 24. Então, por exemplo, 3 vezes menos 8. Então, aqui, ó, sinais diferentes, mais e menos. Menos 3 vezes menos 20, menos 8, menos 24. Então, essa seria uma possível resolução. Então, que situação problema eu poderia criar, certo? Então, Paulo, durante 3 meses consecutivos, gastou R$ 8. Qual é o valor da sua dívida? 3 vezes menos 8, menos 24. Criamos uma situação problema, tá certo? Na aula de educação financeira, Giovana está aprendendo a organizar seus gastos. Ela elaborou uma planilha eletrônica com os gastos do mês de maio. Então, aí ela tem o valor ganho, R$ 50, e os gastos que ela teve, certo? Então, vocês precisam somar os gastos e ver se ultrapassou os 50 ou não. Sabendo que ela ganhou R$ 50 de mesada, calcule o saldo de Giovana. Além dos gastos indicados na planilha, ela esqueceu de incluir R$ 15 referente ao gasto com presente de aniversário de sua mãe. Então, além do 12, do 10, do 8 e do 9, ela tem um valor de R$ 15 para juntar a esses valores. O valor da mesada será suficiente para todos esses gastos? Como você resolveria essa situação? E aqui, caso seja pedido pela escola, vocês terão o momento para treinar para provas externas. Caso tenha a questão, vocês farão a leitura e responderão. Se não tiver a questão, essa parte aqui será apagada, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com seu professor de matemática. Fiquem atentos às aulas, os roteiros serão realizados pela plataforma Centro de Mídia e qualquer dúvida, nos procure. Muito obrigada!